Eu vejo que existem muitos conteúdos sobre dicas e formas de adotar hábitos sustentáveis, de como ter uma vida mais sustentável. Inclusive aqui no canal existem vários vídeos que falam sobre isso, mas eu percebi que pouco se fala sobre o processo de transição para esses hábitos. Oi, eu sou Clarice, eu sou a criadora da Organíssimo e a minha proposta é servir como ponte para que você possa se libertar dos seus hábitos atuais e possa transformá-los em novos hábitos sustentáveis para que você possa viver em mais harmonia com esse mundo maravilhoso e que, claro, acima de tudo, você sinta bem nesse processo, que seja um processo prazeroso e que você, ao final de tudo, viva mais feliz. Hoje eu vou falar sobre o processo de transição, esse processo da mudança, de readaptação dos nossos hábitos atuais ou dos nossos hábitos antigos para novos hábitos sustentáveis, para a gente desmistificar essa dificuldade ou essa barreira imensa que às vezes a gente enxerga quando a gente vê nosso objetivo lá na frente. Pode parecer que é só você querer mudar de hábitos, você tomar essa decisão na sua vida, assistir alguns vídeos por aí e pronto, colocar em prática e vai ser tudo perfeito, vai tudo fluir perfeitamente e se adaptar de uma forma assim surpreendentemente rápida. Dificilmente isso vai acontecer. Já começa esse vídeo falando isso para você. É um processo de adaptação, não é de uma hora para outra. Então, só de você tomar essa decisão, isso já não faz com que ela seja perfeitamente adequada para a sua realidade. Manter essa mentalidade pode afastar muitas pessoas e pode até te fazer desistir de transformar a sua vida e de adotar hábitos sustentáveis. Então, eu achei importante confrontar aí expectativa e realidade e falar um pouco mais sobre como realmente acontece esse processo de transformação e de mudança. Quando decidimos colocar em prática uma vida mais sustentável, o nosso processo de transição, ele inclui mudanças nos nossos produtos, pensamentos, práticas, hábitos, e é como um 360 e uma visão 360 que a gente faz da nossa vida a partir de um objetivo que foi a nossa motivação inicial para poder rever algum aspecto ou alguns aspectos dos nossos hábitos, da nossa rotina e da nossa vida de forma geral. Essa revisão que a gente acaba fazendo na nossa vida, como eu falei, ela vai partir de um objetivo inicial e que foi o que te despertou para essa necessidade de mudar, que depende do seu interesse e que te fez pensar que aquilo valia a pena de ser encarado, de ser repensado, de ser reformulado. Claro que esse 360 ele pode acontecer, você pode chegar a rever todos os aspectos da sua vida, tudo com que você se relaciona no seu dia a dia, mas esse processo ele é feito aos poucos. E também pode ser que você se concentre mais em determinados pontos do que outros, você tenha maior interesse em algumas áreas do que em outras, e tudo isso quem vai ditar é você, de acordo com a sua realidade e com o seu interesse. Esse processo, acima de tudo, isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente, esse processo de transição, ele vai acontecer no seu ritmo. E agora, entrando de fato nessa discussão sobre a transição dos nossos hábitos. Primeiro de tudo, é muito importante a gente ter em mente que, independente do que estamos mudando ou substituindo, não será igual ao convencional. E aqui eu não falo sobre ser melhor ou ser pior. Isso quem vai dizer é você depois de testar aí ao longo do tempo. Mas de simplesmente de ser diferente. Não adianta você mudar um produto ou um hábito e esperar que seja exatamente igual, idêntico ao que você fazia antes, ao produto convencional ou ao hábito anterior. Se fosse isso, você continuava consumindo os mesmos produtos e continuava com os mesmos hábitos. Você, primeiro de tudo, tem que aceitar a mudança. E eu vejo muita gente desistindo por isso. Por exemplo, pessoas onívoras, que são pessoas que comem carne, que comem produtos de origem animal. Quando comem um produto, um alimento vegano, ficam comparando se parece com produto de origem animal ou não. Claro que isso é natural, talvez até pelos nomes que são usados, que são os mesmos, só que adaptados, né? Mas a gente tem que entender que é claro que vai ser diferente. E você não deve ficar comparando se é melhor, o que falta, o gosto que ficou diferente, se é pior. Enfim, gente, vai ser diferente, isso é um fato. O que a gente tem que focar é se aquilo é bom.
É bom? É gostoso? Então é isso que importa. Quando a gente fica analisando muito, querendo achar particularidades, querendo achar muitas semelhanças com outro produto que é um produto diferente, ou seja, já são coisas diferentes que a gente espera que tenham características iguais. Então já é uma coisa incompatível. Quando a gente fica analisando muito, a gente na verdade não está se permitindo conhecer e desfrutar de novos sabores, novas texturas, novas formas, não só na alimentação, mas nos hábitos em geral. E manter esse pensamento realmente torna muito difícil esse processo. A chave é você pensar sempre no seu objetivo. Por exemplo, a minha questão é: eu quero uma ferramenta que me ajude a lavar louça, mas que não gere lixo. Vou recorrer à bucha vegetal. É igual? Tem a mesma textura que a esponja de plástico? Não. Mas lava a louça? Sim. Ajuda a fazer espuma na hora de lavar? Sim. Ou seja, temos a solução. Mas aí peguei a minha bucha vegetal e fiz o teste e comecei a lavar a louça. Mas algo me incomodou. Eu não consegui me adaptar totalmente à bucha vegetal. E aí eu vou pensar, bom, eu tinha um problema e ele foi solucionado. Ele foi solucionado da forma mais perfeita como eu queria? Não. Mas o que é na bucha vegetal que não me agrada? É a textura, é talvez pela questão da espuma, que talvez produza menos espuma, talvez porque demora um pouco mais de secar, enfim. Depende aí do seu teste, do resultado que você atingiu e do que não te agradou. E aí você vai pensar, tá bom, eu já tenho uma solução, mas eu queria que fosse uma solução ainda melhor. Quais são as opções a partir de agora que eu posso recorrer? E aí eu vou pesquisar outros tipos de esponja, outras coisas, outras ferramentas que podem entrar nesse lugar. Mas você já tem a solução, você tem que focar no seu objetivo e não porque a bucha vegetal não tem isso e isso que a esponja de plástico tem. Assim como se a esponja de plástico fosse assim tão boa, se os seus hábitos atuais fossem assim tão bons, se os seus produtos convencionais fossem assim tão perfeitos, você não estaria buscando mudar. Então a gente tem que pensar que tudo vai ter seu lado bom e seu lado ruim, e a gente tem que buscar adaptar. Então, voltando para a questão da bucha vegetal, você iria buscar aí novas soluções. Talvez você queria uma esponja que fosse mais fofinha, que parecesse mais com a esponja de plástico, porque a esponja vegetal, com o tempo, ela vai amolecendo, mas ela não tem aquele aspecto, aquela textura meio que de acolchoado, né? Então, você pode já procurar uma esponja de conjaque, que se adeque melhor, e assim você vai se adaptando ao longo do tempo. Então, a questão aqui é, você tem um objetivo definido, você sabe qual a sua meta, qual é o seu alvo que você quer ali substituir ou mudar. Você vai buscar uma solução. Você já tem uma solução? Teste a solução. A solução não funcionou, não foi ideal para você? O que mais você pode recorrer agora? Quais são as características que você gostaria que essa sua outra solução tivesse? O que você realmente viu que é essencial para você naquela determinada atividade ou naquele determinado produto? E ver o que se encaixa melhor e testar. Mais uma vez, se o que você está reproduzindo, o que você está realizando hoje fosse 100% perfeito, livre de falhas, você estaria vivendo aí num mundo maravilhoso. Se você está buscando mudar, independente do motivo que te leve a mudar, é porque você vê uma necessidade nisso. É importante esse processo de adaptação e de tentativas. E falar assim o passo a passo, como eu dei agora o exemplo da troca da esponja para lavar a louça, pode parecer que é um processo muito difícil, né? Mas, na verdade, é porque a gente não está acostumado a falar sobre o passo a passo de como fazer coisas normais que a gente faz no nosso dia, até porque isso já está no automático, a gente não para pensar tudo que a gente vai fazer em cada etapa. Outro exemplo, outro dia eu fui dar dicas de como começar a usar shampoo e condicionador sólidos, e eu fui explicando ali o passo a passo. E, gente, quando eu olhei o que eu estava explicando, parecia que era uma empreitada, parecia que você tinha que tirar o dia para poder aprender, reaprender a lavar o cabelo. Até eu senti vontade de desistir de usar shampoo e condicionador sólido, de tão difícil
que parecia ser aquilo, tão complexo que parecia ser, né? Uma coisa tão simples que é lavar o cabelo que a gente aprende desde criança. Mas pense bem, imagina se você fosse descrever o passo a passo de como lavar o cabelo com shampoo e condicionador líquido convencional. Como é que seria isso? Você vai falar pra pessoa que ela vai ter que esperar o cabelo ficar sujo. Mais ou menos qual é a textura que o cabelo fica, quando ele fica sujo, que ele fica mais oleoso. Aí você vai falar que ela tem que ter escolhido um shampoo e um condicionador específicos pro cabelo dela, segundo tais e tais características. Ela vai lá deixar dentro do box. Aí ela vai entrar, vai ter que enxaguar o cabelo antes. Depois vai pegar o shampoo, que o shampoo vem primeiro que o condicionador. O shampoo, você tem que saber a quantidade ideal pro seu couro cabeludo, que você também vai aprendendo com o tempo. E aí você vai colocar aquela quantidade na mão, você vai espalhar, vai massagear o seu cabelo. Cada pessoa vai ter uma forma de dividir o cabelo, de pegar em determinados pontos que fica mais oleoso que outros. Depois disso, você vai enxaguar. O condicionador, você vai também tem que saber uma quantidade específica. Tem gente que penteia o cabelo no banho com o condicionador enquanto tá nos fios, tem gente que só penteia fora. Tem gente que divide o cabelo pra poder passar o condicionador, tem gente que enluva o cabelo, né, de pegar mechinha por mechinha. Tem gente que passa o condicionador e depois já entra na água de novo pra poder enxaguar. Tem gente que fica alguns minutos com o condicionador no cabelo. Depois disso, você enxaga tudo, você seca o cabelo, vai ter um jeito certo de secar, porque a toalha pode fazer isso e aquilo nos fios. Enfim, é isso. Tudo que a gente for explicar o passo a passo vai parecer muito difícil porque a gente está ali no detalhe, né? A gente está descrevendo aquilo que a gente já está acostumado a nossa vida toda. Então, às vezes, quando a gente fala desses processos de transição e de o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que olhar, de reaprender e de revisar os passos que a gente já está acostumado, quando a gente explica, pode parecer assim que é algo muito difícil, muito complexo de ser feito. Mas não é, a gente tem que pensar isso. O que a gente faz hoje, a gente já se acostumou, já está no nosso automático, assim como a gente pode ter novas formas de fazer as coisas que, ao decorrer do tempo, vão se tornar automáticas também. Então, não se afaste da proposta ou da ideia de mudar de hábitos só porque você ouviu um passo a passo e pareceu muito complexo. Não se deixe abalar por isso. É só realmente porque a gente já está no automático com a nossa forma convencional de viver e nossos hábitos e produtos convencionais. Então agora é realmente reaprender a usar e a lidar com novas realidades. E sair desse automático, sair do convencional, você só vai fazer isso porque você viu, você teve uma motivação para poder guiar essa mudança. Porque você viu que é importante fazer aquilo, mudar aquilo. Então, essa semana eu atendi uma cliente na loja que ela decidiu, ela quer retirar o máximo possível, evitar o contato com produtos químicos e tóxicos, principalmente os cosméticos. Ela vai começar pelos cosméticos. E aí ela fez um pedido de produtos pro rosto e pro cabelo, né? Inclusive foi para ela que eu tava dando esse passo a passo do shampoo e do condicionador sólidos. Então ela começou a mudança dela de hábitos por aí, pelos cosméticos. Esse foi o ponto de partida dela. Para vocês verem que o ponto de partida de cada um é um processo individual e de acordo com os interesses individuais também. Então ela não começou, por exemplo, mudando a alimentação ou por causa dos animais ou por causa de causa ambiental, mas ela mudou porque ela queria evitar o contato do corpo dela com esses produtos. E possivelmente, se ela se permitir mudar, a partir daí ela vai começar a entrar nesse universo dos hábitos sustentáveis e ela pode começar a mudar diversos outros aspectos na vida dela. E fica aí a lição e a questão de que a nossa mudança de hábitos ela pode partir de qualquer ponto. Sobre se permitir mudar é aceitar e entender que cada novo produto ou hábito vai ter suas próprias características. Mudar é se permitir conhecer novas formas de fazer as coisas. E esse processo ele pode levar um tempinho para você se adaptar. Lembre-se que você demorou a vida inteira para aprender a usar e fazer as coisas da forma que você faz hoje. Então agora que você está experienciando novos hábitos e novos produtos, você acha mesmo que seria de uma hora para outra? Essa questão mesmo do shampoo e do condicionador líquidos, você aprendeu a tomar banho com esses produtos. Quando você era criança, você foi ensinado a como usar shampoo e condicionador líquido e agora, não sei quantos anos depois, você continua fazendo da mesma forma. Primeiro, na hora de comprar, você já vai chegar lá, você já vai saber qual é o seu favorito, qual é a marca que você prefere, você vai levar para sua casa, você sabe a quantidade que é ideal para o seu cabelo, como que seu cabelo reage depois, porque você está aí há anos usando e fazendo da mesma forma. E aí você vai comprar um novo produto e você quer que se adeque perfeitamente da primeira vez.
Você quer saber a forma de aplicar, a quantidade, o resultado? Você quer que seja perfeito? Dificilmente isso vai acontecer. Seja por ser uma novidade, que é a primeira vez que você está entrando em contato, seja, nesse caso dos cosméticos, pelo vício que ele causa na nossa pele e no nosso cabelo. Então, essa questão do shampoo e do condicionador, mais uma vez, como eu já falei aqui em outros vídeos anteriormente, os químicos que eles têm nesses produtos, eles ficam nos nossos fios. Então, quando a gente começa a usar um produto mais natural, primeiro o cabelo ele vai realmente lavando, ele vai colocando para fora todos esses químicos que estão acumulados, que ficam acumulados no nosso cabelo. Claro que além de você adaptar ao produto em si que você está utilizando, o seu cabelo ele precisa meio que se o seu cabelo ele tem que se desintoxicar do que ele já estava antes. Mais uma vez, é um processo que vai sim levar um tempo para você aguentar, para você ter paciência com esse processo de adaptação. Sempre vale você ter em mente a sua motivação. Por que você está querendo fazer essa mudança? Por que isso é importante para você? Saber que vai passar e que esse momento é uma fase inicial, mas que logo esse novo processo você já vai estar aí 100% conhecida, 100% sabendo como fazer, qual é a melhor forma para você e 100% adaptada, já fazendo parte da sua vida e da sua rotina. É um processo inicial, mas ele passa, fiquem tranquilos. Outro ponto de buscar algo igual ao que já fazemos ou conhecemos, além da questão do conforto, né, de ser algo que já estamos familiarizados e de saber o que você se dá bem e o que você gosta, é também que os nossos hábitos, principalmente alimentares ou de consumo, por exemplo, eles estão atrelados a recompensas que a gente definiu ou que a gente aprendeu ao longo do tempo. E essas recompensas, elas podem ser repensadas e reformuladas. A questão da alimentação e do consumo, como eu falei. Durante nossa vida, a gente tem esse momento da refeição, da alimentação como um momento de comemoração, né? O Natal, por exemplo, é aquele momento que tá tradicionalmente, que a família se junta, ou aos domingos, ou ao aniversário. Sempre são momentos que tem muita comida e que marcam comemorações, momentos de felicidade. Então, muitas vezes, quando a gente sente ansiedade, quando a gente se sente triste, a gente já pensa logo, já vem aquele estímulo pra gente comer. Muitas vezes comer alimentos que nos remetem a esses momentos, né? Algo que algum parente faz ou que tem algum sabor específico que nos remete a essa sensação, esse sentimento de felicidade, mesmo que a gente não faça isso conscientemente, né? A gente acaba tendo esse estímulo, ele surge de forma espontânea. Não porque a gente quer a comida em si, não porque a gente tem fome, mas porque o nosso inconsciente, quando a gente está triste ou está ansioso, ele quer aquela satisfação, ele quer se sentir confortável, ele quer se sentir bem, igual quando a gente se sentia quando a gente estava em comunhão com outras pessoas que a gente gosta, que são do nosso convívio, que a gente ama e etc. Então acaba sendo uma recompensa que a gente cria inconsciente ao decorrer do tempo na nossa cabeça. E assim como a questão do consumo. Muitas vezes também pelo mesmo motivo, tristeza, ansiedade, angústia, a gente sente aquele impulso para comprar, né? Ah, eu mereço, eu trabalho tanto. Acaba sendo uma forma da gente reforçar o nosso valor. Poxa, eu sei que eu me esforço, eu sei que eu me dedico ao meu trabalho. Olha como eu tenho valor e eu recebo esse salário aqui. Então eu vou gastar, eu vou comprar aqui o que der na telha, o que eu acho que eu estou necessitando nesse exato momento. Então é uma compra por impulso. Porque afinal eu mereço. Então você tá com aquele vazio, aquele sentimento negativo em você, que também faz parte da gente sentir. Eu falei um pouco disso no vídeo sobre sustentabilidade e saúde mental. Mas é um sentimento que aparece e que a gente acaba querendo suprir com algo momentâneo, como uma forma de reforçar a nossa visão positiva sobre nós mesmos, né? Eu mereço, logo eu vou comprar porque eu mereço, não importa o que eu vou comprar, não importa se eu vou usar. Mas vale muito mais você ressignificar isso. Então, se você realmente tem esse valor, se você se dedica tanto e se esforça tanto para o seu trabalho para ter esse salário, você vai realmente gastar com algo supérfluo, com algo que talvez você nem use, com algo por impulso momentâneo. Não vale muito mais você guardar esse dinheiro e
usar ele para ter experiências para sua vida, algo que realmente vai te enriquecer, ou guardar esse dinheiro para algum produto que realmente vai valer a pena para você, isso não seria reforçar muito mais o seu valor e a sua felicidade ao longo do tempo? Então é a gente, mais uma vez, como sempre, sair do automático e pensar no longo prazo, pensar no que é melhor para a gente e na nossa felicidade também. Até porque, mais uma vez, o que a gente está buscando não é o produto, é a satisfação daquele sentimento que a gente está sentindo, daquele sentimento negativo. Vale a gente ressignificar. E além disso, você vai estar fazendo uma economia, né? Então, que tal uma proposta totalmente minha de, ao invés de quando você se sentir triste e sentir o impulso do consumo, por que você não tenta se divertir, então, planejando uma nova viagem com esse dinheiro que você ia gastar? Guarda esse dinheiro e fica aí, começa a procurar umas fotos, começa a procurar alguns roteiros que você gostaria de fazer e talvez só isso já te dê ali um quentinho no coração. Faz parte despertar para essas novas recompensas que criamos para a gente e buscar outras formas que nos preencham também, que nos deixem felizes mais no longo prazo. Ou seja, nossos hábitos nos remetem a certas sensações. E quando a gente entra nesse processo de transição, a gente está aceitando que essas sensações elas vão ser alteradas também, elas vão ser mudadas. E isso pode ser uma barreira que você tem que enfrentar aí no início, de sair do que você já conhece, do que é confortável para você. Mas logo isso vai se adaptar. No início é realmente um processo de transição, de adaptação. Com o tempo, você conhecendo mais sobre aquela realidade e colocando mais em prática e sabendo melhor como que aquilo funciona para você, aquilo também vai se tornando automático, seja a recompensa ou seja o conhecimento que você tem sobre aquela novidade na sua vida, e aquilo acaba se tornando uma resposta espontânea para você, da mesma forma que os seus hábitos antigos e atuais eles são hoje, os convencionais eles funcionam hoje para você. Tudo isso vai se adaptando. É uma transição, é difícil porque a nossa cabeça ela precisa de um tempo para se adaptar. Mas se a gente coloca em prática, em um momento isso sai dessa barreira que eu falei que pode ser uma barreira, né, um desafio para ser enfrentado. Mas esse processo também ele não leva muito tempo e ele se torna automático. E com essas mudanças, logo você consegue se sentir tão bem quanto você se sente hoje ou se sentia antes com seus hábitos antigos. Você volta a se encaixar totalmente no que você queria e no que você esperava. Por último, nesse processo de transição, a gente não deve ter em mente, não devemos manter o pensamento de escassez, de falta, de pensar: estou deixando de fazer tal coisa, ou estou abrindo mão disso que eu gosto, que saco. Esse não deve ser o pensamento. Inclusive, esse pensamento ele está ligado ao logo no início que eu falei sobre comparar as mudanças, sobre buscar um substituto idêntico para os produtos e para os hábitos, esperando os mesmos resultados e as mesmas formas de fazer. Porque, como eu já falei, como são coisas diferentes, elas não terão os mesmos resultados. Talvez resultados similares, mas não idênticos. E só disso você já vai achar que você está perdendo, ao invés de você se abrir para aquela mudança e de ver as outras possibilidades, os outros benefícios que aquele novo produto, hábito, atividade vai ter na sua vida, diferente do outro que você já estava executando, realizando na sua vida. Porque se você continuar sempre comparando as coisas e elas não terão resultados iguais, você vai estar sempre frustrado, porque você vai ter que aceitar que a sua expectativa ela sempre vai estar abaixo do que você estava acostumado antes, porque você sempre vê o que falta, o que eu deixo de fazer, e não que são coisas diferentes que não devem estar aqui no mesmo nível, são coisas aqui, ó. Aqui tem seus benefícios e tem seus malefícios, e aqui também. E é isso que a gente deve ver. O que é bom pra mim e o que não é bom pra mim. E não o que um tem que o outro não tem. E, consequentemente, eu vou agora, essa minha nova vida, minha mudança de hábitos, na verdade, ela se resume em aceitar que eu vou viver pior, um degrau pior do que eu vivia antes. Eu vou ter que abrir mão de coisas boas que eu tinha antes para poder viver dessa forma agora. Esse não é e nunca será o pensamento. A gente sempre tem que pensar no que você está ganhando, no que você está descobrindo, que você está se permitindo conhecer um universo
muito, completamente, talvez, novo para você. Sobre a minha alimentação vegana, por exemplo, tem algumas pessoas que chegam pra mim e falam: ah, mas você agora tá com essa alimentação, então você não está comendo nada. Meu Deus, você não está comendo nada. Como assim? Como eu posso falar que eu não estou comendo nada só porque eu não estou comendo produtos de origem animal? Pelo contrário, eu estou inclusive comendo muito mais do que eu comia antes. Mas claro, foi e tem sido ainda um processo de adaptação, porque a minha vida inteira eu aprendi a cozinhar e fazer receitas com ingredientes de origem animal e agora eu tô tendo que reinventar as receitas. Então eu podia ver isso como um grande saco de ter que reaprender tudo do zero. Ai, que saco, já sabia fazer, agora vou ter que aprender tudo de novo. Eu poderia pensar assim, no que falta? Estou deixando de comer isso, estou deixando de comer aquilo. Claro que às vezes passa o pensamento na minha cabeça, mas na maior parte do tempo eu penso: meu Deus, que legal, eu tô aprendendo tudo do zero praticamente. Claro que já com os conhecimentos que eu já tinha, com os anos que eu já fazia minha comida, mas tem muitas receitas, a maior parte das receitas que eu faço hoje são receitas que eu nunca fiz na minha vida. E eu vejo isso como um ponto super positivo. Eu acho muito mais animador e muito mais feliz eu me permitir descobrir novas formas do que simplesmente falar: realmente não estou comendo nada e eu abri mão de tudo e nada é igual e péssima escolha minha, estou me sacrificando, porque acaba sendo isso, um sacrifício que eu estou fazendo para ter uma vida mais sustentável. E não é assim. A vida mais sustentável, ela te traz felicidade, leveza e equilíbrio. Para resumir, o pensamento, ele deve ser descobrindo coisas novas e não deixando de fazer algo. Mantenham isso em mente e sempre pensem nisso. Sempre que você pensar: estou deixando de fazer isso, estou parando de usar tal produto, estou me sacrificando, pense: eu estou me permitindo viver uma nova vida, eu estou me permitindo descobrir novas formas, novos sabores, novas maneiras de viver. E esse deve ser o nosso pensamento sempre, porque torna esse processo muito mais legal e um pouco mais fácil, porque é um processo de transição, é um processo que demanda esforço, sim, e é um processo que demanda adaptação. Se a gente vê pelo lado bom, isso vai ajudar muito a gente a caminhar. Foi isso, gente. Espero ter ajudado você a compreender um pouco melhor sobre esse processo de transição, que eu sei que às vezes a gente pode se sentir perdido, frustrado, achar que a gente está fazendo alguma coisa errada, ou achar que só a gente tem determinadas frustrações ou dificuldades ou desafios e que é fácil para todo o resto das pessoas. Porque que, eu decidi mudar um hábito, entrei aqui, vi um vídeo e tentei executar e não deu certo para mim. Mas eu vejo tantas pessoas com esse mesmo hábito que eu queria aderir, usando esses mesmos produtos que eu queria ter usar no meu dia a dia, que não deu certo pra mim. E a gente pode se achar um fracasso, mas não é assim. É que talvez as outras pessoas já estejam há mais tempo e talvez que elas nem mostrem os seus próprios desafios que elas passam tentando aí também transformar a vida delas. Então não se sinta frustrado, tudo é um processo de adaptação, como eu falei lá no início. Esse processo, ele acontece no seu ritmo. O importante e o que vale mesmo é você sempre ter o seu objetivo bem definido. Você tem um objetivo, você pensa na solução, você testa a solução. Não deu certo, o que você gostaria que fosse diferente? Vamos pensar em novos caminhos. Mais uma vez, eu sempre estou aqui para te ajudar a pensar nesses novos caminhos, caso você chegue aí em algum momento de confusão, que você não sabe o que fazer. Os comentários estão sempre abertos, eu tô sempre aqui disposta a conversar. Eu adoro falar sobre isso, adoro pensar em novas opções, novos caminhos. Às vezes não é tão óbvio, mas faz parte da gente pensar e testar novas opções. Então, sempre tenha o seu objetivo definido e o que é a sua motivação. Sempre tenha a sua motivação bem definida também. O que vai te fazer dar o passo inicial para essa mudança. Porque como é um processo que demanda esforço e adaptação, você tem que saber o motivo que está te levando a rever isso na sua vida. Vamos nos manter tentando e sempre pensar que a mudança é você se permitindo viver de uma forma diferente. E isso é incrível. Até semana que vem. Tchau!